Irmãos, eu sei que o calor está nos intimidando, mas vamos dar uma boa noite sim, mais. Boa noite, amados. Boa noite. Isso é um boa noite sem calor. Está quentinho, né? Então, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, em sala de aula, calorão lá do Rio de Janeiro, que o professor disse assim, foi numa aula de física, lá quando eu fazia escola técnica ainda, lá no Rio de Janeiro, minha eletrônica da vida, tantos anos atrás. O pessoal se abanando, né, aquele calorão de Rio de Janeiro, aquela coisa terrível, o professor virou assim, vocês estão se esquentando, não se refrescando. Eu falei, como? Quanto mais vocês fazem isso aqui, mais agitação, mais quente fica a tua musculatura, mais energia você está consumindo e você vai estar suando mais em vez de estar se refrescando. Fique à vontade, mas eu concordo com ele. Nós temos aí, muitas vezes nós já tivemos, ao longo desses muitos anos, calor, mas confesso que o calorão de hoje aqui em particular está diferente. Não tem vento lá fora, está totalmente parado. Então isso vai requerer um pouco mais de nós. Logo hoje que eu pensei em pregar 1h45. Né? Mas conto com o desejo de vocês estarem ouvindo a palavra de Deus e que o Senhor, pela sua graça, nos dê uma sensação ártica, que a gente possa sentir um pouco do frio do Ártico aqui agora. Uma coisa meio sobrenatural, não vai ser muito possível não, mas... Vamos orar pelo... Meu nome do filho do Stefan? Samuel. Samuel, ele visitou uma pilastra aqui com a cabeça, aqui ainda há pouco, e não pôde dar o pontinho na cabeça, que abriu um pouquinho aqui a cabeça, mas não pôde dar o ponto, porque o raio-x não estava funcionando. Então ele foi para casa para poder, então, amanhã, com o raio-x funcionando, tirar o raio-x, aí o médico vai dar o pontinho. Vamos pedir pela sua recuperação. O Manuel está com catapora, né? Por isso não estão aqui. Acho que o Sérgio está trabalhando, né? O Serginho está aí. Joia. A Dani é que está em casa com o cataporento. Vamos orar, vamos pedir a Deus então que esteja restaurando esses queridos aí. Pai Santo, muito obrigado, eu te agradeço muitíssimo por estarmos aqui juntos em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, a Deus, pelo Samuel, que Samara e Stefan possam tomar as atitudes, os passos necessários para que ele tenha o atendimento médico e possa ter o pontinho na cabeça, enfim. Que ele se recupere, que ele passe bem ao nosso desejo, nosso clamor ao Senhor. Também lembramos do Emanuel, ao Pai, ajude ele na sua recuperação, que possa logo estar, ó Deus, na sua vida normal, reintegrado ao seu dia a dia. Assim te pedimos, ó Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa semana eu tive um grande desafio. E o desafio era não dar aula no capítulo 6, versos de 1 a 8, mas pregar sobre o capítulo 6, versos de 1 a 8. E há uma diferença grande nisso. É diferente você dar aula e você pregar. Mas, ao final, chegando quinta, sexta-feira, eu fiz descobertas pessoais nesse texto que me trouxeram grande satisfação, porque foi muito difícil. Primeiro, compreender exatamente o que esse texto tinha para nós. Depois, transportar o que há nesse texto para algo que tenha relevância à nossa vida como igreja. E a outra dificuldade que tive foi desconstruir um entendimento sobre esse texto para que pudesse, então, ter uma compreensão melhor, mais correta, a partir de um tempo longo de ler, reler o que eu acreditava até então e o que muitas outras pessoas mais experientes que eu
vem trabalhando no assunto, e foi muito bom chegar ao final desse período, podendo entender que temos aqui algo que Deus há de falar conosco. Mas antes eu gostaria que vocês assistissem algo. Vamos ver se tudo vai dar certo. Oh, Jesus. Aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Eu achei isso aqui emocionante. Mais emocionante vai ser se funcionar. Não é para começar de novo, não. Ok. Imagino que vocês perceberam ali no filme que nós estamos lidando com aqueles momentos que antecederam o dilúvio. Todos perceberam? Sim? Por que um dilúvio? Qual o motivo? Qual o motivo de uma atitude tão drástica como essa? De Deus inundar todo o mundo com água, por causa, então, de um povo rebelde, de um povo insubordinado, de um povo desobediente. Será que Deus não exagerou? Será que nós temos informações até aqui que justifiquem um desastre tão violento, uma catástrofe dessas proporções?
As pessoas que creem na Bíblia não questionam que houve um juízo da parte de Deus. Esse juízo aconteceu sobre a terra. Deus mandou um dilúvio, destruindo então todo ser vivente, exceto Noé e sua família, 7 pessoas. Todo o restante da humanidade, animais, Deus destruiu. Tudo fica muito mitológico. Dilúvio fica muito preso a uma ideia de um mito evangélico. Porque realmente, se a gente pensar nessa destruição, nessa catástrofe que Deus impôs sobre o mundo criado como forma de juízo, passa até a ideia de que Deus pode ser algum ser meio melindroso, porque é muita punição para algo talvez não tão grave. Afinal de contas, nós já tivemos um Hitler com Auschwitz, os campos de concentração alemães, matando terrivelmente. Nós tivemos na China um Mao Tse-tung. Nós tivemos lá na África aquele Idi Amin Dada. Não sei se vocês já viram. Há na Discovery um programa dos ditadores do mundo até aqui. Esse Idi Amin Dada, misericórdia, o camarada foi muito mal, matou muita gente. O próprio Gaddafi, que há pouco tempo aí foi lixado, assassinado. Quantas? Somália, com uma destruição violenta, fruto de falta de comida, falta de suprimento. Quantas catástrofes, quantas imoralidades, quantas coisas já aconteceram no universo até então, no mundo até então. E Deus, naquele momento, com muito menos pessoas até então, pensamos, destruiu toda a criação, preservando apenas aquele que Ele decidiu preservar, que foi Noé e sua família. A tendência, por não termos respostas, é simplesmente crermos no dilúvio como uma história infantil, meio despropositada, meio sem nada a ver, transformando então algo que revela o caráter santíssimo de Deus e a perfeição de Deus em fazer juízo, num mito evangélico, num mito meramente religioso. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um pequeno grupo de pessoas, não estamos falando de uma aldeia, de uma cidadezinha, nós estamos falando aqui de centenas de milhares de pessoas, se não milhões. Vocês viram semana passada que o meu sogro, com 46 anos, conseguiu produzir uma geração enorme. Imagina aquela turma lá que o mais novinho tinha 800. Com filhos e filhas, e esses filhos tendo filhas e filhas, e gerações e gerações e gerações, vindo uma após as outras. Estudos científicos provam que a população do período do dilúvio, dos dias de Noé, chegava a casa ou passava da casa de 2 milhões de pessoas. Deus decidiu exterminar todo ser vivente, exceto, ou o ser humano e boa parte da criação, exceto por 7 pessoas, Noé e seus filhos e as esposas dos seus filhos. O que levaria Deus a agir assim? O que levaria Deus a tomar uma atitude tão drástica? Eu preciso abrir um parêntese rápido aqui e pedir que você anote tudo que você puder desta mensagem, porque temos GECOM terça-feira, e os líderes de GECOM, então, eu nem estou sugerindo, porque vai ser necessário, tá? O que levaria Deus, então, a agir dessa forma tão rigorosa, tão séria, tão severa, uma vez que nós não estamos lidando com um mito e estamos falando sobre um ato de Deus, e Deus age sempre com propósitos
perfeitos. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês nessa noite, mas antes eu quero ler Gênesis capítulo 6, versos do 1 ao 8. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versos do 1 ao 8. Diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Os que puderem, digam amém. Amém. Eu vou dizer amém com vocês, clamando que Deus me ajude a mostrar o que o texto está dizendo para vocês aqui. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado. Te agradeço muito por cada pessoa aqui. Peço a Deus que possamos ter a capacitação dada por Ti para compreender os propósitos Teus, ó Pai, em nos dar esta parte da Tua palavra. Capacitação, ó Deus, para que o calor não nos atrapalhe. E a intervenção soberana do Teu Espírito Santo em nosso ânimo, em nossa vontade, para percebermos, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco através deste texto. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nos versos 1 a 4. Depois que nós fizermos isso, nós vamos remover qualquer questionamento sobre os versículos 5 a 7. E depois disso, então, vamos ver o que esse texto tem para nós. O que tem para nós nestas verdades bíblicas que vimos aqui. Existem algumas interpretações para esses versos 1 a 4. Antes de mais nada, quantos aqui já leram esses versos 1 a 8 que acabamos de ler aqui agora? Quantos já leram? A grande maioria. Quantos entenderam? Não tenha medo. Ou pelo menos a gente julga que entendeu. Melhorou. Eu também. Eu estou entre vocês aí nessa leva. Ok. Sem dúvida alguma, esse texto da Bíblia é o texto por centímetro quadrado, ou por milímetro quadrado, mais questionado, de mais luta para lidar com o significado dele. Porém, eu espero que vocês percebam que coisa maravilhosa Deus deixou aqui para a gente. Nesses versos 1 a 4. Até então, o que nós vemos, o que veremos aqui, é o caráter de Deus, revelado na sua implacável justiça e amor, porque eu entendo que o dilúvio que falaremos semana que vem é um gesto tremendo de amor da parte de Deus.
mas nós vamos também perceber a santidade de Deus, ou seja, Deus não deixa que a sua glória seja corrompida e nem os seus propósitos alterados. Tudo está aqui nesses versos que nós acabamos de ler. E nós vamos chegar ao final concluindo que Satanás continua agindo grandemente como agiu no passado, ele age no presente com os mesmos propósitos: impedir o homem de perceber o amor de Deus através de Jesus Cristo. São as mesmas verdades. Muito bem, versos do 1 ao 4. Quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Quem são eles? Uma opinião muito comum, a opinião que eu até então, não fruto de uma reflexão muito profunda, na verdade quase nada profunda, mas para uma conclusão mais ortodoxa, mais natural, menos comprometedora, menos desafiadora à minha fé, é a ideia de que os filhos de Deus são aqueles homens piedosos da linhagem de Sete. Vimos 8 deles semana passada. A partir daí, aquelas filhas dos homens seriam as filhas dos ímpios cainitas, ou seja, os descendentes de Caim. E a junção, a união desses dois grupos gerou então aquilo que vemos aqui como os nefilins, esses gigantes, homens grandes, fruto da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Por esse motivo, então, Deus destruiu aquele mundo, isso por causa da sua impiedade, preservando Noé e sua família, dando então prosseguimento àquele proto-evangelho dito lá no capítulo 3, verso 15, que da descendência então da mulher viria aquele que bateria na cabeça, ou pisaria a cabeça da serpente. Então, até aqui, essa é a opinião que eu também tinha. Eu creio que a maioria dos irmãos devem pensar assim também. Mas tem alguns problemas aqui. Eu não vou mencionar todos, são muitos. Eu vou citar apenas alguns. A Bíblia não diz, nem em Gênesis e nem em lugar nenhum, que os descendentes de Sete são os filhos de Deus. Não há isso em lugar nenhum em Gênesis, em lugar nenhum na Bíblia. Então, isso aqui é uma coisa que nós inferimos quando damos essa primeira interpretação. Como eu disse na semana passada também, como mais um problema para essa primeira opção, eu não acredito que toda a linhagem de Sete tenha sido piedosa. Não acredito mesmo. Se toda a linhagem de Sete tivesse sido piedosa, quando veio o dilúvio, Deus preservou só 7 piedosos de toda uma geração ímpia, tinha morrido um monte de piedoso. E a Bíblia diz que não, todos os que morreram eram ímpios. Então, se houvessem mais piedosos naquele contexto do dilúvio, não teriam morrido apenas os cainitas e teriam mais piedosos dentro da arca. Mas Deus separou apenas Noé e sua família. Além disso, as filhas dos homens dificilmente seriam apenas as filhas de Caim. Certamente seriam também as filhas de Sete. A descendência seriam os setitas também. E para mim um problema grande, nessa união de dois seres humanos, mulheres e homens, com características completamente naturais, como eu posso explicar um problema ou uma mutação genética tão violenta para gerar gigantes, que era o caso dos nefilins? Não há uma justificativa sustentável para esses gigantes surgirem sobre a terra, fruto dessa união
se ela fosse simplesmente natural entre homens e mulheres. Então, essa primeira opinião, primeira interpretação, ela falha diante das leis de interpretação. Ela falha também diante de um pouquinho só de exegese. A exegese é aquele mergulho que a gente faz no próprio texto. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. E não há ferramentas na própria Bíblia para justificar todo esse argumento que até então nos satisfaz. A interpretação que eu vou trazer agora para vocês parece ser a mais adequada para justificar essa extinção da raça humana, esse juízo tão severo da parte de Deus, exceto com o livramento de Noé e de sua família. Mas essa interpretação está longe de ser a mais simples. Vai exigir de nós atenção e vai exigir de nós entender algumas coisas importantes. Estamos numa fase pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio. E as informações que nós temos sobre o dilúvio até aqui, que o texto nos dá, é que a terra estava pervertida. Aumentava grandemente a perversão nos pensamentos e no coração dos homens. Eles sempre desejavam o mal. Você imagine isso numa escala enorme. O que gerou isso? Quais os elementos que forneceram todo esse tipo de perversidade no coração do homem, a ponto de Deus tomar a decisão de fazer o que fez com a sua própria criação? Aí você pensa, mas foi tão rápido. Não subestime isso. Não foi tão rápido. Temos homens ali que viveram 900, quase 1000 anos. Já passados os dias de Adão e Eva, muito tempo, como vimos lá na primeira mensagem. Então, muito tempo já de acontecimentos, de fatos sobre a terra, já estão acontecendo para chegar neste momento aqui. Vamos pensar um pouquinho nesses filhos de Deus, dos versos 2 e 4. Esses filhos de Deus aqui, seguramente são anjos caídos. Lembram quem são os anjos caídos? Aquela legião de anjos que veio juntamente com Satanás quando foi deposto da sua posição no céu, da sua posição celestial. A Bíblia diz que miríades vieram. Miríades é a ideia de milhares de anjos que vieram então do céu junto com Satanás, quando na queda, por estarem com as mesmas motivações que Satanás, súditos então de Satanás na realidade angelical. E esses anjos, ou melhor, esses filhos de Deus, que são esses anjos caídos, eles assumiram a aparência da forma humana masculina. Deixa eu ver os olhos esbugalhados aqui. Nossa primeira reação é, não entendi. Por que a gente entende, então, o fato de Satanás ter tomado a forma da serpente e temos dificuldades de perceber que a mesma coisa que esses seres celestiais, anjos caídos, questionamos o fato ou a possibilidade deles tomarem a forma humana? Você não crê que Satanás tomou a forma da serpente? Então existe um precedente para o que eu estou dizendo, e um precedente bíblico. Ok? Vamos continuar. Estes anjos caídos, o texto nos diz que eles se uniram com mulheres da raça humana, descendentes de Caim ou de Sete. Eu digo descendentes de Caim e de Sete. E o que resultou disso? Os nefilins, esses gigantes
essa formação meio humana. Você tem um argumento bom para isso em Números 13, 33. Não precisa ir para lá agora não, anote aí para depois você olhar. Que ali já vai falar, Números 13, 33, na descendência daqueles, ou melhor, vai citar a descendência desses nefilins, que seriam os enaquins, homens também, heróis, fabulosos, tidos na época, como o texto nos diz aqui, no final do verso 4, que eles foram os heróis do passado, homens famosos, eram grandões, conhecidos como homens bons de guerra, bons lutadores, fortes. Esses já eram os filhos daqueles dos nefilins, que já foi a união dos filhos de Deus com os filhos, com as filhas dos homens. Você vai precisar prestar uma grande atenção para não ficar lá atrás. Então, deixa o vento para lá. Amém? Deixa o vento para lá, o vento está lá fora. Estamos seguros aqui dentro, graças a Deus. Com esse telhado aqui, o outro não podia dizer o mesmo. Com esse aqui estamos. Né? Com esse aqui, o outro não. Então, essa raça de criaturas meio humanas, ela foi exterminada no dilúvio. Tanto os enaquins, tanto os nefilins, como os filhos dos nefilins, toda essa geração foi essa que causou toda essa desordem no mundo da época, e ela foi toda exterminada junto com a raça humana. Vemos isso dos versos 11 e 12 aí do capítulo 6. Então, essa é a segunda interpretação, e que eu vejo substância muito grande para a gente poder chegar no que esse texto diz, ou do que nossa abertura diz. O motivo. Que motivo levou Deus, então, a extinguir toda aquela geração? A interpretação que eu estou sugerindo é essa. Vamos mastigar isso um pouco mais. A Bíblia define o termo os filhos de Deus em diversos textos no Antigo Testamento como anjos. Eu vou colocar alguns para vocês apenas de Jó. Jó capítulo 1, verso 6, na versão revista atualizada, diz assim: num dia em que os filhos de Deus, que é a mesma palavra anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que esse texto nos sugere? No dia em que os filhos de Deus, anjos, não estou sugerindo ou supondo que sejam anjos, não. A palavra original aqui, ela nos deixa essa perfeita possibilidade de tradução. Inclusive, na NVI já diz anjos. Na revista atualizada aqui diz filhos de Deus. Vieram apresentar-se ao Senhor, e entre eles, um outro filho de Deus chamado Satanás. Anjo. Satanás é ser criado, e Deus é o criador de todas as coisas. Então, Satanás também foi um ser criado por Deus, na figura ainda de anjo de luz, o Lúcifer. Ok? Aí no capítulo 2 de Jó, para não nos deixar sem uma sustentação, é repetida a mesma sentença agora num outro momento, num outro dia. E agora na NVI, os anjos, que é a mesma palavra para filho de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Então estamos lidando com um fato de que Satanás e seus anjos caídos, seus seguidores, estão na posição de filhos de Deus. A Bíblia nos diz isso. Não é uma sugestão e nem uma implicação, uma inferência. E tem mais um monte de outros textos bíblicos que não dá para eu citar aqui. Esses filhos de Deus, então, identificados como anjos aqui, ou anjos caídos no Antigo Testamento,
tomaram esposas para si da raça humana. E aí entra um mérito que eu não vou me deter porque é secundário. Se transformaram em homens ou tomaram posse da forma humana? Para deixar a coisa mais apenas natural para a gente, vamos lidar com a ideia de que eles tomaram posse, possuíram a forma humana. Mas, francamente, eu não teria grandes problemas para lidar com a ideia de que tomaram ou adquiriram a forma humana. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou caminhar na linha de que esses anjos caídos se apossaram da forma humana. Como lá no jardim, Satanás tomou a forma da serpente, um ser que já existia no jardim. Deus já havia criado os animais, tomou a forma humana e então falou com Eva. Gozado que nós cremos que uma serpente falou com Eva, mas temos dificuldades em crer que Deus ou que aqueles anjos caídos possam tomar uma forma humana. Mas isso não é o problema maior, isso é secundário. Mas vamos ficar com a ideia de que eles possuíram ou tomaram uma forma humana, ou seja, possuindo uma forma humana. E essa união, então, desses filhos de Deus com as filhas dos homens, uma vez que esses filhos de Deus tomaram a forma humana, gerou, então, uma união sobrenatural. E essa união sobrenatural, o primeiro grande problema, já viola ou já violava a ordem de Deus com respeito a casamento e procriação. No capítulo 2, no verso 24, Deus diz: darei e farei a mulher para o homem. Deixará depois o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e terão filhos e encherão a terra. Esse propósito de Satanás de adulterar esse projeto de Deus para a família tinha um alvo muito específico: tentar de alguma forma impedir que um remanescente da geração de Sete, um descendente piedoso, gerasse o Salvador lá na frente. Mas vamos chegar lá. No Novo Testamento nós temos duas passagens que me dão uma grande tranquilidade sobre esta questão desses anjos aqui, ou filhos de Deus, tomando uma forma que não era deles original. E esses textos que eu vou ler, eles dizem respeito a Gênesis 6, exatamente a Gênesis 6. Justificam essa minha opinião, ou esta interpretação, e de outras pessoas também. Olha o que diz lá inicialmente em 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então nós já estamos tendo uma informação aqui de que esses anjos que pecaram, eles estão presos. Porque não esqueça que o anjo é um ser imortal. Então nada mais coerente do que um juízo da parte de Deus que os aprisiona para o juízo no tempo devido. O verso 6 de Judas, então, ele nos ampara fortemente para esse pensamento que estou trazendo para os irmãos. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições, concordam comigo? De autoridade, mas abandonaram sua própria morada, sua existência natural, Ele, o Senhor, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas. Para o quê? Para o... Não vai escapar um, mas estão sob o juízo do Senhor. Olha os motivos surgindo para um dilúvio aí. E até então, não é uma briguinha de rua que Deus decidiu exterminar com a raça humana, mas é um atentado de Satanás contra o projeto de Deus de salvar a mim e você.
Esses versos, então, deixam bem claro para a gente que os anjos que caíram com Satanás, eles deixaram o seu próprio domicílio e começaram a viver, então, entre os homens, como homens. Esse julgamento de Deus, ele, sem dúvida alguma, tem como propósito colocar esses seres em algema. Tem problema. Foi algum raio, já passou, estamos com luz. E eu vou prosseguir. Se apagar a luz, eu vou prosseguir do mesmo jeito. Só peço por você, Felipe, vai na minha sala, traz a minha lanterna, por favor. Você sabe onde está, Davi? Caso apague a luz, irmãos, as nossas luzes de emergência eram para funcionar. Mas, infelizmente, nós já estamos cotando para que sejam substituídas. Gastamos um dinheirão nisso, mas simplesmente elas não funcionam. Caso aconteça da luz faltar, fique sentado no seu lugar. A mensagem vai continuar. É só chuva e vento, não é o dilúvio. Amém? Tá, tem um Gol Prata DQI, obrigado, meu irmão, 9254, parece que ele está com o alarme disparado. Tá, um Gol Prata DQI 9254. Tá, ótimo. Tá bom. Satanás, então, ele conhecia perfeitamente. Irmãos, quanto menos a gente se movimentar, melhor. Tá? Deixa o vento que ele vai passar. Aquietem-se. Satanás, ele sabia muito bem o que Deus disse em Gênesis 3,15, irmãos. Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a ideia de mataria, destruiria a serpente, e seria apenas tocada no calcanhar, não pereceria. A ideia aqui é que Jesus sofreria, mas cumpriria o seu propósito, será apenas tocado no calcanhar. Satanás sabia disso, perfeitamente. E é isso, é exatamente isso, que faz com que ele fique tão desesperado por tentar corromper esse projeto de Deus. Lá em Gênesis 6, nesse texto estamos vendo, ele descreve exatamente uma tentativa desesperada do diabo. O diabo desesperadamente inquieto para impedir esse descendente da mulher de surgir. Um remanescente piedoso é tudo o que ele não queria. O diabo não queria que a promessa de salvação para mim e para você se cumprisse. Por isso, então, ele atentou tão fortemente contra toda essa geração. E nada mais, nada menos aconteceu aqui, irmãos, que uma geração absolutamente corrompida passou a existir. E aqui nós vamos lidar com um outro texto que eu sempre uso naquele estudo da volta de Cristo, que é o texto que está lá em Mateus, capítulo 22, verso 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Eu costumo usar este texto para justificar que seres celestiais não se casam e não se dão em casamento. E eu continuo usando o mesmo texto para falar sobre este tema. Os anjos, meus irmãos, eles são criaturas imortais que não têm como propósito procriar. Deus criou o anjo para adorá-lo e servir a nós. Servir a Deus e servir a nós. Esse é o propósito básico dos anjos. A questão é que, para acontecer o que aconteceu em Gênesis 6, ou seja, para que eles procriassem na terra, porque o texto nos fala sobre o casamento no céu. Não é para isso que eles foram feitos. Mas para que eles procriassem na terra, eles precisavam ou tomar a forma de homem, ou tomar o homem. Para que pudesse fisicamente, então, tendo um corpo masculino, procriar. Independente disso, desse episódio aqui de Gênesis 6, nós temos na Bíblia vários episódios, principalmente no Antigo Testamento, de anjos. Anjos com a forma de homem, aparecendo em Sodoma, Gênesis 19, e detalhe, irmãos,
não somente esses homens apareceram, esses anjos apareceram com a forma humana, mas como foram desejados sexualmente pelos moradores homossexuais de Sodoma, lembra? Então deviam ser fortes, bonitos e atraentes. Nós temos uma situação, seguramente não, na verdade, o mesmo tipo de ser celestial, na forma humana, aparecendo no contexto de Abraão, com Sara ali em Gênesis 18, 1 a 15, dizendo, olha, Abraão, vai lá e diz para Sara que vai vir neném aí. Depois nós vemos um anjo, de uma forma humana, um homem, aparecer para Gideão. Gideão, homem forte, valente, só Deus mesmo para ver esse Gideão. Foi lá e apareceu para Gideão. Nós temos uma série de episódios na Bíblia de antropomorfismo. Essa palavra, ela é uma palavra que eu não vou me alongar nela, mas ela é duas palavrinhas gregas que juntas dão isso. É antropos, homem, e morfo, de forma. Deus usando manifestações humanas para relacionar-se com o homem. Quantas vezes você já viu na Bíblia que os braços do Senhor estão estendidos para cuidar, para proteger, as asas do Senhor estão erguidas. Deus se entristeceu, se arrependeu. Deus no jardim lá, virando para Adão, Adão, onde você está? Deus precisa isso, mas é uma manifestação de Deus numa perspectiva reconhecível para o homem. Isso acontece em vários momentos na Bíblia. Então nós não estamos lidando com nenhum fato aleatório ou isolado, uma interpretação unilateral de um sonhador que resolveu dizer isso. Não, a Bíblia nos dá embasamento para esta linha, para essa direção de interpretação aqui nesse texto. E eu estou muito à vontade hoje nisso. Esses anjos aqui de Sodoma, que apareceram para Sara e Gideão, esses não eram os anjos caídos. Não, os anjos caídos foram aqueles que vieram com Satanás. Mas eram anjos, criados por Deus tanto quanto aqueles. Ok? Estamos juntos, irmãos? Joia. Esse texto em particular de Mateus 22, eu continuarei certamente usando esse texto para justificar o mesmo fim, porque quando ele diz na ressurreição, qual a ressurreição, irmãos? Que possivelmente, porque o problema aqui em si, quando Jesus cita esse texto, não tem nada a ver com o que nós estamos usando aqui de argumentos. Porque Jesus está falando para saduceus, que eram um grupinho, juntamente com fariseus, mas tinham motivações diferentes. Mas, em particular, os saduceus, eles não criam em quase nada sobrenatural, eles não criam em anjos, não criam na ressurreição, não criam em nada que fosse muito, que exercitasse demais a fé. Eram muito racionalistas. O versículo anterior, o verso 29, o Senhor está dizendo, errais, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Falando para os saduceus. E depois, então, Jesus entra com esse texto. Mas ele já está dizendo o seguinte para aquela turma, olha, lá na ressurreição, ou seja, lá no período milenar, onde vai haver a ressurreição dos santos, onde vão estar reinando com Cristo, já naquela dispensação do milênio, no reino do Senhor Jesus. Lá não vai ter os seres celestiais, vão ter mais o que fazer do que se casar e se dar em casamento. Vão ter outras coisas para serem feitas ali, os anjos terão outras atribuições, os seres celestiais terão outras atribuições. Não é o caso do que estamos tratando. Nós não estamos tratando um problema pós aquela grande tribulação, estamos lidando com um período pré-diluviano. Por isso estamos lidando com essa ideia e com essa possibilidade desses anjos terem de fato tomado a forma humana ou tomado um corpo humano para que pudesse ter todos esses desdobramentos.
Quero abrir um parêntese rápido para falar sobre os versículos 5 a 7. Vou reler para você lembrar. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente ou sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Mais um antropomorfismo aqui. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Uau! E agora? E agora esse negócio de Deus se arrependeu aqui, irmãos? O fato é que, apesar do que possa nos parecer esse texto, Deus não muda. Esses versos aqui estão nos dizendo que a coisa estava muito ruim e que Deus ia encerrar. Algumas afirmações importantes, até porque hermeneuticamente falando, irmãos, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não entra em contradição em momento algum. Por isso que a gente vai olhar para esse texto aqui, dos versos 5 a 7, à luz de um outro texto. Há um princípio na hermenêutica que diz assim: eu vou sempre de um texto de melhor compreensão, de uma compreensão mais fácil, para compreender um mais difícil. Isso é um princípio básico da hermenêutica, do estudo, da interpretação dos textos bíblicos. Então, o que a gente faz? Vamos para um texto que não tem dúvida, não temos dúvida alguma. Voltou aqui não, né? Um texto que não temos dúvida alguma a respeito dele. Está lá em Números, capítulo 23, verso 19. Abra aí. Números 23, verso 19. Que beleza, nem queimou o projetor. Que bênção. Obrigado, está aí já no slide. Vamos ler juntos? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Há alguma dúvida de interpretação nesse texto? Não, absolutamente claro. Então é desse aqui que nós vamos para aquele lá, e eu vou adiantar o problema, ou a solução do problema para vocês, apenas afirmando: Deus não muda na sua pessoa, Deus não muda em seus propósitos, Deus não muda naquilo que profetizou, que determinou para nós. Eu tenho uma sequência de textos bíblicos aqui. Se você desejar, me mande um e-mail, que eu mando todos eles para você. Mas essa expressão arrependimento aqui nesse texto descreve, sim, semanticamente falando, um desencantamento, um desapontamento muito grande de Deus. Essa palavra, essa expressão, ela representa esse absoluto desencantamento ou desapontamento da parte de Deus. Está falando aqui de uma profunda tristeza de Deus ao contemplar a tragédia, a devastação que o pecado produziu naquela geração. É isso que está acontecendo aqui. Então, Gênesis capítulo 6, verso 7, descreve a resposta que Deus dá ao pecado humano. Sabe qual é a resposta que Deus dá ao pecado humano? Pesar, tristeza,
A resposta, sem dúvida alguma, esse pesar e essa tristeza estão diretamente ligados ao amor de Deus. Na verdade, esse pesar e essa tristeza é a resposta do amor de Deus ao pecado do homem. Vamos entender isso melhor daqui a pouco. Então Deus se alegra na salvação dos homens e em sua obediência, mas se entristece profundamente diante da incredulidade, da desobediência. Meus irmãos, a gente gosta de pensar em Deus alegre, né? Tão bom pensar em Deus alegre, né? Ver uma alegria daquelas, perfeita. Deus olhando para mim dizendo, puxa, estou feliz contigo. Você imagina um ser perfeito, absolutamente perfeito para sentir alegria. Dizer, então, olha, eu estou alegre com você. Agora você pensa num ser perfeito para sentir profunda tristeza e desapontamento. Isso é pouco? É pouco o ser perfeito como Deus, para sentir perfeição em desapontamento, perfeição em pesar e tristeza. Foi grande o que aconteceu aqui neste episódio de Gênesis. E esse é o ponto dos versículos 6 e 7. Deus é absolutamente afligido pelo pecado do homem e pelas suas consequências. Deus está absolutamente entristecido. Cumprirá plenamente os seus propósitos, independente disso. Deus não ficou chateadinho e por isso resolveu exterminar a raça humana. Deus entristeceu-se com o nível do pecado humano e com o maldito projeto de Satanás de impedir o processo natural da união homem e mulher e filhos, vindo da descendência natural e piedosa de Sete, porque assim ele impediria que viesse o Salvador, que é o grande problema de Satanás até hoje. Mas para a gente pensar nessa ideia de que Deus pode sensibilizar-se profundamente, mas não deixa de cumprir seus propósitos, é fácil. Lembra lá do texto de Mateus, verso 26, capítulo 26, versos 36 ao 39, Jesus no Getsêmani retirou-se para orar e deixou os cabeças de abóbora dos discípulos orando lá embaixo, que era para orar, mas estavam dormindo. Lembram disso? Aí ele subiu para o monte ali, foi orar, e ele sabia o que lhe esperava e ele teve medo. Ele pediu a Deus, se possível, que o livrasse daquilo. Mas que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Jesus ficou com a pressão tão alta que explodiram talvez alguns vasinhos e ele sangrou. E nem por isso ele deixou de ir para a cruz. Deus ali naquele momento encarnado na pessoa do Filho teve medo, pediu se possível para sair daquela, mas Deus cumpriu plenamente, o Senhor Jesus cumpriu plenamente os propósitos, foi à cruz morrer por mim e por você. Sabe qual é o nome disso? Essa coisa feia que eu falei ainda há pouco, antropomorfismo. Isso apenas deixa claro para a gente que é possível sim, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito de Deus se entristece, podemos entristecê-lo, mas isso não faz com que ele deixe de cumprir seus propósitos. E essa linguagem antropomórfica é para que eu e você possamos identificar com uma realidade muito próxima à nossa, só que com a perfeição de Deus, o desagrado de Deus para com o pecado. Ok? O que isso tudo tem a ver conosco hoje? O que esses versos, capítulo 6, dos versos 1 a 8, pode nos ensinar? Irmãos, eu acredito que estamos diante de uma grande batalha espiritual, talvez a grande batalha espiritual, a primeira grande batalha espiritual do mundo. Há alguns comentaristas que dizem que estamos diante aqui de uma invasão angelical no mundo. É uma forçação de barra, eu acho que é muito. Mas, sem dúvida alguma, estamos diante de algo sobrenatural, que aconteceu sobre a face da terra, regida por Satanás, com o propósito de impedir que viesse o remanescente da linhagem de Sete, com o propósito de não chegar até nós o Salvador. Tenho muita convicção disso. Apesar do Novo Testamento nos dizer bastante sobre as atividades de Satanás, irmãos, a gente subestima muito isso. Para a gente não ficar caçando demônio aqui, expulsando demônio, que não gasto tempo com o diabo aqui. Tudo que se opõe a Deus, irmãos, vem de Satanás. Eu não preciso ficar dando aula de demônio aqui.
Mas é importante sabermos que o Satanás não está sentado num banquinho esperando a hora dele chegar, ele está botando para quebrar. E os propósitos, os objetivos dele são os mesmos. Impedir que as pessoas cheguem até o Salvador. Ou que o Salvador chegue até as pessoas. Continua inalterado. Poucos, muito poucos levam a sério, realmente a sério, porque até aqueles grupos que ficam endiabralizando tudo, eles banalizam, chegam no outro extremo. E nós que não temos o hábito de ficar catando demônios, os caça-demônios por aí, nós acabamos também minimizando a importância e o papel real de Satanás até que o Senhor Jesus venha. Ele é um inimigo, sem dúvida alguma, com sentença decretada, mas não está morto ainda não. Ele está sob liberdade vigiada, mas sob liberdade, para continuar enganando, se possível até os eleitos. E a gente subestima isso. Muitos continuam acreditando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode cumprir seu papel com jeitinho, só com esforço, boa vontade, né, coisas que trazem uma certa aparência de espiritualidade. Deus e a Bíblia se tornam apenas um gancho publicitário. Negócio, então, é fazer um bom show, botar muita luz, botar muito isso, muito aquilo, porque é um tremendo de um gancho publicitário, levar a Bíblia para um showzão, botar muito som, efeitos, nuvens e pó e fumaça e tal. Ou muitos gritos, muitos mise-en-scènes púlpiticos. O diabo quer muito que a gente creia que isso aqui é determinante para a igreja. É isso que os crentes têm que fazer. Com frequência, meus irmãos, a gente tenta viver a vida espiritual na carne. Com frequência. Queremos tomar decisões espirituais e carnalizamos até a nossa oração. Como é que se faz isso, pastor? Quando eu tento manipular Deus. Deus, se o senhor fizer isso para mim, você é assim agora. Somos incansáveis nisso. Canalizamos a vida cristã desse jeito. Essa batalha travada aqui entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus, e aqui estou falando do Novo Testamento, filhos de Deus no sentido agora neotestamentário, filhos de Deus no sentido de João capítulo 1, verso 12. Que aqueles que recebem Jesus como Senhor, o Filho de Deus, se tornaram filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo. João capítulo 1, versos 9, 10, 11, 12. Há essa luta. E está tão intensa quanto aquela que aconteceu pré-dilúvio. Mas essa luta existe. O que temos que fazer então? Irmãos, tem que parar de subestimar Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Já preguei sobre isso há algum tempo atrás, pretendo logo voltar a pregar. Aquela armadura espiritual, aquilo não é para a gente ficar procurando comprar numa loja evangélica um peitoral, um capacete. É que isso é bobagem. Nós temos é que estar inundados da palavra de Deus e revestidos das verdades espirituais, porque essa luta espiritual que aconteceu lá no princípio, lá antes do dilúvio, Deus decidiu exterminar aquela geração, preservando apenas um pequeno grupo, que daria continuidade à existência da humanidade para que pudesse chegar a Jesus e ser aquele que foi à cruz morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos entender que essa luta contra o pecado diz respeito a algo altamente espiritual que já aconteceu lá atrás e continua acontecendo e vai se findar num tempo muito, muito em breve. Segunda realidade que vemos aqui de aplicação prática desses textos, desses versículos para a nossa realidade hoje como igreja. Meus irmãos, Satanás nos ataca hoje com os mesmos métodos. Uau, pastor! Com os mesmos métodos. Você vai entender. Depois do juízo de Deus lá no dilúvio, eu não creio de forma alguma em nenhuma atuação de anjo caído tomando mulher para si. Não é isso que nós encontramos, ou muito menos nefilins multiplicando-se sobre a terra. Por quê? Porque nós já vimos que a Bíblia diz que eles estão presos e aguardando o juízo. Toda aquela raça lá, de anjos que tomaram a forma de homens e tomaram as mulheres.
Aqueles estão todos presos, então não há possibilidade disso hoje, com aqueles propósitos e nem nefilim surgirem hoje, como alguns aí que se julgam mais espertos que outros acabam dizendo aí, vendem muito CD e juntam muita gente nas conferências deles para falar mentira. Sempre tem pessoas predispostas para ouvir mentira. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas, apesar disso não se repetir mais hoje, porque aqueles que provocaram isso estão em correntes, Satanás continua agindo, sim, ativamente e através dos homens. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Vamos ler juntos? Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Essa turma está aí, meus irmãos. Eu não preciso de nenhum nefilim, nenhum anjo caindo tomando ninguém, não. Está aqui esse espírito maligno, esse desejo encarnado, desejo mal encarnado nessas pessoas que praticam aquilo que vai na contramão da vontade de Deus. E eles estão aqui nesse perfil que foi dito aqui por esse texto. Quase sempre a gente espera encontrar o Satanás num patético endemoniado. Quase sempre a gente acha que vai encontrar Satanás no mendigo, no bêbado da rua, no desfavorecido, do de má aparência, no pobre. Quase sempre a gente tem essa ideia errônea de que Satanás está incorporado no inútil. Um erro isso. O melhor trabalho que Satanás desempenha, o seu trabalho mais comum, é através daqueles que falam bonito. Seja no púlpito, seja nos palanques políticos. Esses sim, Satanás usa, e usa mesmo, através do pecado que eles desejam e cobiçam. Aqueles que se promovem por obras, em vez de pregar a fé em Cristo, unicamente em Cristo Jesus, que se promovem por feitos religiosos, obras religiosas, enfim. Esses são muito, muito úteis. Como esses estão por aí. Finalmente, o último momento onde Satanás, onde esses versículos 1 a 8 do capítulo 6 se aplicam à nossa realidade. Irmãos, o plano de Satanás, quando os filhos de Deus se uniram aos filhos dos homens, no versículo, em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 8, era impedir que a salvação chegasse ao homem. Esta é a resposta daquela chamada lá no primeiro slide. O motivo. Qual o motivo pelo qual Deus permitiu ou executou um juízo tão severo sobre a humanidade? Satanás queria impedir que a salvação chegasse aos homens. Isso é exatamente a mesma coisa que Satanás faz hoje. Ele encoraja fortemente uma religiosidade descompromissada de fé salvadora. Essa é a grande arma da vez do diabo. Nunca em qualquer outro tempo, aquilo que eu chamo de, que eu falei aqui no curso do discipulado, aquela pluralidade religiosa, cada um pegando dos movimentos religiosos o que lhe interessa e cada um ficando com a verdade, ou aspas, na verdade que mais lhe favorece. E ninguém brigando com ninguém em nome do amor. Esse nível de religiosidade que banaliza a fé salvadora, que se apresenta numa pluralidade, numa diversidade de religiosidades e religiões sem fim, que não promove a fé unicamente em Cristo Jesus. Esta é a arma de Satanás do momento. E Satanás tem sido extremamente bem-sucedido usando essa religiosidade conformada das pessoas. Já fui à igreja hoje.
agora já está tudo resolvido. Parece até que Deus passa a me dever agora, porque eu já fui à igreja. Ninguém pode falar mais nada, eu fui à igreja. Ou eu já fiz a minha oração. Depois o resto da vida pode ser aquele esculacho. Como nós somos atraídos por esse projeto que é demoníaco. Satanás, como muitos acabam crendo, mas é um engano, ele não vai destruir fisicamente a igreja. De jeito nenhum. Não é isso que ele vai fazer, não. Mas pode ter certeza. Satanás sabe que uma igreja evangélica inútil é muito útil. Ele sabe disso. E nada como eu promover uma vida religiosa dentro da igreja evangélica que não se preocupa, em primeiro e absoluto lugar, com a fé centralizada em Cristo Jesus. E não tem como eu olhar para o Evangelho de Cristo, irmãos, sem ser humilhado por uma graça inimaginável que Deus decidiu dispensar para mim. E eu olho para mim, o que motivos eu tenho para ser atingido com um amor desse tamanho? Aí, se eu for honesto, eu vou dizer, nenhum. Deus não tem um motivo para ter mandado Jesus morrer pelo meu pecado. Aí, então, eu humilhado me jogo aos pés da cruz e digo, Senhor, perdão, obrigado pelo que o Senhor está me dando, perdão, eu sou pecador, eu recebo esse teu amor, eu quero esse teu amor. Nada melhor do que eu frequentar religiosamente um ambiente espiritualizado, que não faça eu me preocupar com o pecado, mas que alivie apenas a minha consciência culpada, ainda que temporariamente. Esse é o grande plano do diabo. Satanás encoraja grandemente essa mera religiosidade, esse legalismo religioso, que nos faz impor algum tipo de autoridade ou mérito, porque eu sou crente, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, como o diabo gosta, como ele encoraja isso, retirando o elemento essencial, que é o do se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ah, esquece isso. Frequenta religiosamente aquele grupo evangélico, aquele grupo religioso, que você será a igreja inútil que eu pretendo. Esse é o grande alvo do diabo e continua, é o mesmo projeto, irmãos, lá do período pré-diluviano, tão destruidor quanto, para impedir que as pessoas cheguem a Cristo Jesus e se satisfaçam com uma autossatisfação religiosa e não entregando-se, rendendo-se a Jesus Cristo. Irmãos, o grande desespero de Satanás é a promessa de João 3,16. É por isso que eu disse lá atrás, deixa eu me lembrar a frase que eu falei para vocês, que pesar e tristeza é a resposta do amor de Deus ao pecado. Sabe por quê? Amor? Por causa de João 3,16. Deus poderia ter muito bem ficado hipermelindrado se ele fosse um Deus chatinho, um zangadinho do céu, e exterminava aquela raça toda e fazia outra. Mas Deus é amor, porque Deus amou ao mundo, não entrou na conversa fiada do diabo. Qual o grande plano do diabo? Eu vou estragar bem essa humanidade, que aí Deus destrói esse povo todo e não tem remanescente para pisar na minha cabeça. Aí Deus diz assim, o pecado de vocês me entristeceu profundamente, mas a minha resposta para o pecado de vocês é o meu amor. Eu vou destruir essa raça sim, mas vou preservar em amor aquele que virá a salvar o pecador. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta de amor que Deus dá ao pecado. Amém? Para a gente terminar, a humanidade hoje ela caminha a passos largos para um novo e último juízo. Não subestime isso. As coisas não estão muito diferentes do que nos dias dos nefilins. Não temos gigantes nem anjos caídos tomando posse de ninguém.
mas temos pessoas como aquelas que vimos em 2 Coríntios, enganando multidões e fazendo súditos do mal, e pessoas enganando prazerosamente outros, a mentira sendo abraçada como a verdade que lhe convém. O que é natural está sendo absolutamente o que é antinatural está sendo tratado como totalmente natural, e o anormal somos nós, os anormais somos nós, que não concordamos com a imoralidade que está sendo pregada como boa e agradável para todos. Aceitação política do imoral sendo empurrada goela abaixo nossa, e eu ainda posso ser preso se eu disser que homossexualismo é pecado. Se entrar alguém aqui e me ver falando isso. Não estamos muito distantes, porque a instituição casamento está sendo completamente destruída. Aquilo que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, que Satanás quis destruir quando fez o que fez lá antes do dilúvio. Não subestime isso. A realidade do juízo hoje é tão iminente quanto aquela do dilúvio. Podia ter acontecido nessa ventania. Não daria tempo nem da gente ver. A Bíblia diz que vai ser no fechar e abrir de olhos. Qual a solução de Deus para isso? Somente a fé no Deus da Bíblia, somente a fé no Filho de Deus, no Filho que Deus mandou para morrer pelo meu e pelo teu pecado, vai nos livrar desse último grande derradeiro juízo que Deus trará, talvez hoje ainda, sobre a terra. O grande presente de amor de Deus é esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o pecado. Deus não amou a pessoa que é bem intencionada. Não, Deus amou o mundo a ponto de mandar Jesus. O mundo não o recebeu. Mas aquele que crê que é pecador e que Cristo Jesus morreu pelo seu pecado, não anda abraçado com o pecado, mas anda abraçado com Deus da Bíblia e com a sua palavra. E pela fé, se crê no Senhor Jesus Cristo, tem o perdão de pecados e a vida eterna, e estará livre de um juízo que virá sim, como veio aquele, que nós não duvidamos que veio o dilúvio. Não duvide que o Senhor Jesus virá em juízo e glória, para levar a sua igreja e preservar a sua santidade e a sua justiça. Isso acontecerá. E aqueles que amam a Deus não têm o que temer. Aqueles que confessaram os seus pecados estão dentro desta bênção, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Perdão, irmãos, nem percebi que já eram 9h32. Me atropelei hoje, perdão. Oremos. Deus querido, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o nome do Senhor, por podermos olhar para a Tua palavra, ó Pai, ó Senhor, e dizer obrigado. Obrigado. Obrigado, porque não tem nada que a gente não possa perceber Teus propósitos completos e perfeitos. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu caráter santo, justo, perfeito, pelo Teu amor, ó Pai, que vem ao nosso encontro de forma tão gloriosa. O Senhor não compactua com o pecado, mas perdoa o pecador arrependido. Ó Deus querido, o Senhor livra o pecador arrependido do julgamento eterno, do juízo eterno. É o Senhor quem faz isso. O Senhor nos dá uma prova altamente cabal na Tua palavra, de como o Senhor age com amor e com justiça. É inquestionável este fato, ó Deus. Muito obrigado, obrigado. Eu peço em nome de Jesus, se há alguém aqui que não tinha tomado ainda a decisão de render-se, entregando o seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo que é pecador e que Deus, num gesto de amor, mandou Jesus, preservou-a lá desde Noé, um remanescente, para que Jesus chegasse até nós.
Se você crê que Jesus morreu na cruz pelo teu pecado, apenas o coração, diga: eu recebo este amor, eu creio que Deus fez isso por mim, eu sou o pecador carente, altamente carente, que dependo deste amor para ter o perdão do pecado e a vida eterna com Deus. Diga isso, repita isso no seu coração. Não saia daqui sem essa certeza. Não saia daqui preocupado com o juízo, saia daqui alegre com a bênção da salvação. Ó Deus querido, muito obrigado. Te agradeço muito por esta tarde, por esta noite. O Senhor nos deu tão prazerosas na Tua presença. Leva, ó Deus, cada um para o seu lar, debaixo da Tua proteção, seguros, guardados por Ti. Sê com a semana de cada um, ó Pai, eu te peço, dá graça, dá sabedoria, dá discernimento, livramento, crescimento, que ajuda-nos a nos abraçar essa verdade, que tememos o Deus da Bíblia, honramos e adoramos o Deus verdadeiro, o Deus de caráter, justiça, de amor. Por isso nós temos tudo para entrar essa semana cheios de coragem do Senhor, cheios da coragem do Senhor. Muito obrigado. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.